Boa noite. Nós estamos retomando hoje os nossos diálogos AMSUR. É, os diálogos AMSUR, como sempre, são desenvolvidos pelo Instituto AMSUR, Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas. Hoje, com uma parceria, nas parcerias normais, tem sido sempre com o Fórum 21 e com o portal Rede Estação Democracia, e hoje temos também parceria com o Tecnopolítica, né, que é presidido e tocado pelo Sérgio Amadeu, que está aqui conosco. E nós vamos tratar do tema Política Nacional de Data Centers e soberania nacional. Soberania não só soberania de dados, mas a importância dos dados na questão do desenvolvimento como um todo, na questão da própria segurança nacional, enfim, né? O Brasil está desenvolvendo, a partir do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, uma política de atração de data centers. Essa política pública está sendo desenvolvida aqui no âmbito da Associação Brasileira a BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, aliás, como parte de uma estratégia brasileira para a transformação digital no bojo do projeto Nova Indústria Brasil. Com base nessa política que está com iniciativa do MIDIC, o nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve agora, nesta semana, nos Estados Unidos, e para um cenário, mas foi desenvolver um conjunto de encontros, um conjunto de reuniões com as Big Techs americanas, né, num processo de tentativa de atração dessas Big Techs na implantação de estruturas de data centers no Brasil. E oferecendo, como parte dessa política de atração dos data centers, oferecendo uma série de vantagens fiscais, uma série de elementos de atração, né, para esses grandes investimentos. Nós vamos hoje conversar sobre isso com o Sérgio Amadeu. O Sérgio Amadeu é sociólogo, é professor adjunto da Universidade Federal do ABC, né? É um grande batalhador, um grande estudioso do, do, da, da, dos temas da tecnologia digital e conosco desenvolvendo algumas discussões, inclusive sobre esse tema, né, sobre as Big Techs e o papel das Big Techs no processo de sedimentação do poder dos Estados Unidos. Então, eu vou pedir para as pessoas que cliquem, né, no sininho, se tiverem interesse em serem avisados ou avisadas das nossas próximas atividades, que também se inscrevam em nosso canal, o canal Instituto AMSUR, que deem seu like para amplificar o desenvolvimento dos nossos trabalhos. Então, já diretamente entrando na nossa discussão, eu passo a palavra para o Sérgio Amadeu. Sérgio, com você, por favor. Obrigado, Granado. É... Um cumprimento a todas e todos que estão aqui. Obrigado pelo convite. Eu quero começar com o pronunciamento do presidente Lula na China, de que ele pode trazer satélites de baixa órbita para poder fazer a conexão do país, né? Eu acho tentar um caminho pela China positivo, exatamente muito positivo, para tentar fazer um contraponto real à, à entrada da Starlink, principalmente em áreas cruciais na Amazônia, na região norte. Eu não tenho nenhuma dúvida que é uma política bastante
É uma proposta, porque isso não é só uma política, né? Talvez não seja nem uma política, mas está dentro de uma outra política, mas é uma proposta bastante importante, eu acho. Trevas, eu colocaria um problema, e aí eu já emendo no que eu vou falar, vou ser muito objetivo. Eu acho que o Brasil carece de uma política tecnológica que se encontre no centro da política econômica dele. Eu acho que o Brasil não tem uma política tecnológica, é completamente desbaratada, desarticulada. é, e vou te dar um exemplo sobre essa questão da conexão da região norte. O Brasil tem uma hidrografia muito especial. Nenhum país do mundo tem uma hidrografia semelhante ao Brasil. Talvez pequenos espaços de terra, como o Vietnã, possa ter alguma hidrografia em algum momento muito próxima à brasileira. Por que que eu estou falando isso? Porque as populações na região norte são populações ribeirinhas. Elas estão nas margens dos rios. Por coincidência, a conexão da internet mundial não é feita por satélite, ela é feita por cabos submarinos, né? 90 e não vou te dar o número preciso de cabeça, mas é mais de 95%, certamente. É uma conexão entre continentes, entre redes de alta velocidade que atravessam oceanos. Os cabos submarinos são a conexão do planeta com em- a conexão de internet, a conexão física dos continentes, né? É uma conexão bastante antiga, porque ela vinha dos telégrafos, dos cabos submarinos, e ela foi adequada para passar fibras ópticas, né? E para que a internet se comunique na velocidade da luz. Quando a gente abre um site na Europa, a gente que nunca acessamos, ele vem para o nosso computador na velocidade da luz, coisa de segundo. Por quê? Porque ele é, na verdade, feito por conexão óptica, daí o termo óptica, porque o bit se transforma em sinal luminoso e vai batendo a luz dentro do cabo de fibra ótica e chega na velocidade da luz. A velocidade da luz é a maior velocidade que a gente conhece, né? Que a gente opera nela, pelo menos, né? A outra velocidade dos satélites não é tão grande quanto a velocidade da luz. Mas por que que eu estou falando isso? Porque nós temos uma ideografia tão rica que a gente poderia conectar a Amazônia toda com muito maior banda, com muito mais velocidade, com cabos aquáticos. Não são submarinos porque não é mar, mas é um negócio complicado, porque os rios da Amazônia têm um regime de águas muito próprio, ele se altera muito, mas para isso que a gente tem engenharia de telecomunicação, que ao invés de seguir aquilo que os Estados Unidos e a Europa quer, devia trabalhar como a Embrapa trabalhou na agricultura e criar dispositivos específicos para o Brasil. Isso não é olhado, porque isso o Exército começou a fazer, algumas empresas começaram a fazer cabos aquáticos na Amazônia, mas com tecnologia meia bomba, entende? Então, na verdade, a gente perdeu aí 10 anos de investimentos, bolsas de estudo, e quetais para poder apostar tudo em cabo aquático. Mas vai vir um consultor para o cara do ministério e vai falar assim: quem já fez isso no mundo? Aí você vai falar, ninguém. Aí ele vai falar, não vamos ser, não seremos nós que vamos fazer, né? Mas então, é porque ninguém tem a especificidade da hidrografia brasileira na região norte. E aí a gente fica com esse papo de satélite para cá, satélite para lá, a ponto do Exército Brasileiro usar o satélite da Starlink, o que é uma comédia. Só não é comédia porque nós conhecemos o Exército Brasileiro, que é, na verdade, completamente submisso aos interesses norte-americanos. Porque se fosse um exército nacional, ele nunca usaria uma infraestrutura daquele país, que é o único país que pode oferecer perigo mesmo ao Brasil. O único país que pode nos invadir e pode nos ocupar não é a Colômbia, não é a Venezuela, não é o Irã, não é a Rússia, não é a China. Chama-se Estados Unidos da América. Então, lamentavelmente, a gente
tem um exército, mas isso é uma outra conversa. Bom, aí eu vou entrar no nosso tema aqui, que é o seguinte. É, o, o, as primeira constatação, né? Nós estamos fazendo uma política de data center. O MDIC lançou em 2023 já um estudo bastante interessante, feito por uma consultoria internacional. Curiosamente, eles não contratam as universidades brasileiras, eles contratam só consultorias internacionais. É muito curioso isso no Brasil também. Mas vamos lá. E esse estudo mostra, ele tem um nome já muito legal. O nome dele é bem típico do que a gente pretende fazer. O nome do estudo, se eu não me engano, é Estratégia para Implementação de Política Pública para Atração de Data Centers. É, para atração de data centers. Eu queria ver por que atração de data centers. Não é uma política pública de data center que tem atração, que tem construção, que tem uma série de outras coisas, mas não, ele tem que deixar claro que é um plano neoliberal. Tem que deixar claro que ele não vai botar um dinheiro do Estado. Ele tem que deixar claro que nós iremos fazer o que as empresas querem. Então ele só quer atrair. Bom, qual que é o problema? Fazer a primeira questão, trazer data center para o Brasil. Eu queria dizer que o Brasil já tem uma centena de data centers. E ele já tem investimentos aqui. E, segundo, trazer as Big Techs para o Brasil me parece um pouco piada. As Big Techs já estão no Brasil, extraindo dados do Brasil e levando para o território no mundo onde tem o maior número de data centers, que são os Estados Unidos. Aí então você vai me falar, mas então não é legal trazer esses data centers para cá? Mas peraí, quer dizer que eu vou trazer o data center da Oracle para cá? Eu vou trazer o do Google para cá? E por que que isso é bom? Ah, porque vai gerar emprego. Ó, você me desculpe, um data center cria 50 empregos no máximo. Para que você vai trazer? Ah, para trazer, sei lá, a empresa para cá. Mas espera aí, a empresa já está aqui e já está extraindo o dado daqui. Ah, mas então ele não vai mais levar para fora, ele vai deixar aqui dentro. Mas vem cá, e o que altera efetivamente em deixar aqui dentro? Se os Estados Unidos têm uma lei, eu convido todas e todos a lerem. É uma lei que chama Cloud Act, ou a lei da nuvem. Leiam essa lei, por favor. E está muito claro. Um data center americano segue as regras dos Estados Unidos. Ponto final. Se for necessário, ele inclusive tem um dispositivo de bloqueio de servidores remotos. Bom, eu não preciso falar, vocês sabem que eu bloqueio um servidor que está na China aqui do Brasil. Eu não preciso explicar isso. Só o presidente do CERPRO que acha que não é possível, que ele diz que tem a chave do cofre. Mas vamos lá. Então, eu queria dizer assim, a lei norte-americana coloca um problema de soberania nacional grave, grave, para você colocar dados do governo e dados sensíveis nesses data centers, mesmo que eles estejam hospedados no Brasil. Ponto um. Ponto 2. Me parece que a ideia de atrair 2 trilhões em 10 anos, 2 trilhões, 2 trilhões em 10 anos, foi o anúncio do nosso ministro Fernando Haddad. Se eu tiver errado, vocês, por favor, podem me contestar. Mas abram aí as informações, a não ser que a imprensa. Eu não vi nenhum documento, tá? Eu vi pela imprensa. 2 trilhões, 10 anos. Eu queria só dizer que eu vi, ao mesmo tempo, no início desse ano, o, 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 o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar um projeto para manter a liderança em IA dos Estados Unidos, que ele anunciava um plano de 10 anos de 500 bilhões de dólares para construir 10 data centers de hiperescala de altíssimo nível que vão manter os Estados Unidos na liderança da IA planetária. Vocês podem, por favor, buscar
chama-se Stargate. E tem banqueiros pesados investindo, por favor. Agora vem cá. O Haddad vai fazer 2 bilhões, desculpa, 2 trilhões de data center aqui para o Brasil. E enquanto os Estados Unidos está querendo interiorizar os elementos fundamentais da cadeia de A, onde os data centers são cruciais, claro que eles vão colocar vários data centers aqui ou alugar data centers que já estão aqui para continuar coletando os dados da população brasileira e do Estado brasileiro. Por quê? Porque vem a terceira crítica minha. A política de data center nossa não tem uma política de dados do governo. A política de dados do governo, eu acabo de ler, me desculpa também, porque eu não tenho relação, o governo não discute com quem discute tecnologia, não discute, porque ele tem lá os seus containers de decisão, e eu acabo de ver uma matéria, depois eu posso passar para vocês, dizendo que a Dataprev, o atual CEO da Dataprev, diz que vai ajudar o povo a vender os dados da população para Big Tech em troca de alguns recursos. Eu fico imaginando que recursos são esses. Eu me lembro, claro, incentivados que eles estão pelo Sam Altman, né, que tentou comprar a Iris, a cópia da Iris de todo mundo, que é um dado sensível, sabe Deus o que ele queria fazer com a Iris das pessoas. Eles, inclusive, me mandaram 2 pessoas conversar comigo. Eu falei, olha, não, esse projeto de vocês não para em pé. Falei, as pessoas não tinham como sustentar os argumentos dela, porque ela dizia que é para. Eles estão pegando a íris, porque no futuro, assim você vai poder diferenciar quem é robô de quem é humano na rede. Nossa, um argumento, desculpa eu falar para vocês, estapafúrdio. Um argumento ridículo. Na verdade, eles estão pegando dados sensíveis, imutáveis. É como se pegasse uma senha nossa que nunca muda, a íris. Cara, é um negócio assustador. Eles foram bloqueados na Alemanha, na Europa e no Brasil, acho que eles não foram bloqueados. Apesar que o Boulos entrou com um projeto contra. Ele comprava a sua cópia de íris por US$ 400 em Bitcoin. Pô, e formou-se filas na Zona Leste, nos shoppings em São Paulo. As pessoas precisam de R$ 400. Talvez agora as Big Techs em conúbio com essas autoridades brasileiras estão querendo incentivar, legalizar a entrega de dados da nossa população mediante uma quantia que é ridícula. Porque eu queria dizer a vocês que o YouTube já paga os influencers. Se você tiver um certo número de seguidores tal e de conteúdo, você pode ser remunerado, aquelas migalhas que eles nos dão, exceto para aqueles que têm grande número de seguidores, produz conteúdo com muita força, né? Aí eles ganham muita grana. Mas também tem que investir muita grana para poder manter os seguidores. Então, eu, eu me assusto que o governo tem gente defendendo proteção de dados, gente defendendo dados como a China faz. A China tem uma política de dados e uma política de data center, uma política industrial, uma política tecnológica. E a política de dados da China é muito clara. Os dados são o recurso fundamental da economia digital, são o insumo fundamental da inteligência artificial. Não é possível tirar um único dado da China. E ponto final. A China permite que qualquer empresa se instale lá. O Facebook foi para lá, a Amazon foi para lá, todo mundo foi para lá, mas ninguém podia tirar dados. Não pode tirar dados da China. Por quê? Porque ao tirar os dados, você leva embora esse dado, ele processa esse dado, ele usa no aprendizado de máquina, no aprendizado profundo, ele treina modelos e depois ele pode até destruir o dado. Mas ele fica com aquilo que é similar para entender o que o Brasil fazia quando colônia. Ele entregava minério de ferro e comprava aço. É claro.
né? Então, nós vamos entregar os dados da população para os norte-americanos, para as empresas americanas trabalharem, treinarem os seus modelos de IA generativa e outros que virão, e terem serviços e produtos adequados à nossa população, para continuar extraindo riqueza. Isso tem nome, chama colonialismo digital. Então, sem ter uma política de dados, eu não entendo uma política de data center. Na economia, agora, se é uma coisa toda fracionada, aí tudo bem. Aí tudo bem. Mas me parece que é uma linha, talvez é uma linha que o Lula faz, jogar para um lado, jogar para um outro, para depois fazer uma síntese, não sei. Mas, cara, não dá para fazer síntese com política pública. Política pública, ela tem que ter um norte, ela tem que ter um lugar para chegar, ela tem que ter metas, tem que ter planos, tem que ter programas que permaneçam, não só projetos. Então, eu me assusto muito, não vejo, quando você fala em data center, e aí eu vou para o finalmente, para não tomar muito tempo. Data center, ele tem uma medida importante, eu não sei se, desculpa eu falar, mas caso vocês não tenham, assim, prestado atenção, porque é um tema muito técnico, mas um data center, ele tem uma medida em megawatts. Então é assim, olha, um data center de 30 megawatts, cada megawatts dá mais ou menos para você ter o quê? Um conjunto de processadores. Os processadores podem ser alterados, não é? Os processadores podem ser melhorados, né? Mas os megawatts não. Então, um megawatt é mais ou menos. Bom, isso vai variar, mas atualmente ele segura 500 servidores de alto desempenho. Mais ou menos a energia elétrica de 1.000 residências, né? Isso varia de cálculo, mas é mais ou menos isso aí, né? Um megawatt. Se você tem um data center mais que Tier 3, é uma outra medida que uma consultoria inventou e pegou. Ela é um de alta redundância. Você pode dar a manutenção nele, consertá-lo, e ele não vai perder dado, porque ele tem alta redundância. Então você vai fazendo aquela piada, trocar o pneu com o carro andando. Então é o que se exige. Você pode ter um data center desse, mas ele é medido em energia. Aí eu vou trazer data centers das Big Techs para tomar dados do Brasil e para gastar nossa energia, sendo que os Estados Unidos está com um problema de energia para manter o insumo principal da economia informacional, que são dados. Para ter dados, precisa ter armazenamento, precisa ter processamento. Para ter processamento, precisa do quê? Energia. Então eles já estão apostando em mini reatores nucleares, que tem gente aplaudindo. Eu vi nas listas do setorial de TI do PT, o cara, até que enfim, vamos retomar a energia nuclear e tal. Eles só não falaram para esse colega que energia nuclear tem lixo e que a gente aluga países da África para mandar o lixo para lá. Será que ele sabe disso? Ou nós vamos ter é, vamos começar a dizer que energia nuclear não tem problema nenhum. Bom, nós podemos dizer que entre a desgraça, talvez a única saída seja energia nuclear. Pode ser, mas não vamos amenizar o impacto, o risco, o risco ambiental brutal que tem. Mas nos Estados Unidos, eles já estão autorizados, a Amazon, a Microsoft, o Google, a fazer experimento de mini reatores nucleares, gente. Por quê? Porque não tem mais energia disponível. Nós vamos trazer isso para o Brasil, mas nós vamos trazer para o Brasil e vamos entregar. Ah, e aí, termino. Um assessor, eu não me lembro o nome, peço desculpas, do Ministério da Fazenda disse: nós estamos trazendo para o Brasil os data centers, mas quando eles quiserem levar os dados e os modelos para fora, nós vamos falar 10% tem que ficar aqui. Eu falei, oi?
Por que 10%? Por que não 20%? Por que não 30%? São os números do além. 10% vai ter que processar dados do Brasil. Aí eu queria informá-las, que as Big Techs já processam os dados do Brasil. Os dados das universidades brasileiras já estão com eles. Já estão com. Os dados da USP não estão em servidores do Brasil. Os dados da UFRJ, sugiro vocês trazerem a chefe de TI da UFRJ, ela é uma companheira do PT, ela pode dar um relato para vocês o que está acontecendo com os repositórios de pesquisa e tudo mais. Está tudo lá fora. Então, será que esse assessor quer entregar os dados das universidades que ainda não estão no Google e na Microsoft para a Amazon? É isso? Mas, gente, é uma bateção de cabeça, para mim, bastante contundente. Eu não esperava que fosse tão ruim, que fosse. Eu sei que os caras que estão nessa área não são pessoas de política pública, são pessoas da área de negócios. Então, eles estão lá no SERPRO, DataPrev, eles não são de política pública. Então, eles estão lá fazendo a empresa funcionar, essas coisas. Mas, cara, não tem uma articulação, não tem uma política pública, não tem uma política tecnológica. Será que não se percebeu que a tecnologia é o principal fator de poder econômico da China e dos Estados Unidos? Me parece que não, né? Me parece que não. Ajuste fiscal para cá, ajuste fiscal para lá, teoria dos preços para cá, teoria da inflação para lá, teoria monetária para cá. Eles são pré-schumpeterianos. Quer dizer, é isso então? Então, eu não tenho mais o que dizer. Eu estou bastante, é, assim, interessado em acompanhar esse caso, porque como eu sou da área de estudos sociais de ciência e tecnologia, por falta de objeto de estudo, meu tempo não vai acabar, eu não vou morrer de tédio, mas eu penso que também não vale a pena trocar a China ou os Estados Unidos pela China se você não tem um plano. Você tem que ter um plano. Qual que é o teu plano? Ah, eu vou trocar a dependência dos Estados Unidos pela dependência da China. Que vantagem é essa, gente? O Brasil é um mega país. A Indonésia daqui a pouco vai estar muito superior ao Brasil do ponto de vista tecnológico. Porque a Indonésia tem uma política tecnológica, tem uma política de dados, não pode se tirar dados da Indonésia. Então, eu tô. A Índia tem outro tipo de política, a Rússia, a China, a África do Sul está construindo, e lá tem consultores, lá tem disputa, tem gente dentro que é proto-americana, como tem aqui no Brasil. Então, nós estamos numa situação que a gente, me parece, no terreno digital, a gente está pensando como aquele projeto desenvolvimentista dos militares, que trouxeram para o Brasil as montadoras. Foi importante? Foi. Foi aí, inclusive, que surgiu a nova operariado brasileiro. Mas repare que engraçado. A Coreia não trouxe montadora para lá. Ela fez joint venture. Você vem aqui, Toyota, monta essa empresa aqui, e depois de 20 anos ela é minha. A Coreia tem a Samsung, o maior produtor de chip do mundo. E nós temos a Embraer, que quase a gente vendeu. Tem que tomar cuidado, né? Que o Temer ia entregar, dizendo que não tinha futuro a Embraer. A Embraer não está dando conta das encomendas que ela tem, porque a Embraer, pô, se ela tivesse dinheiro a mais do governo, se ela tivesse uma NASA, que nem a NASA faz com a Boeing, a Embraer já era uma empresa muito maior do que é, né? Mas isso é para quem tem política tecnológica. Eu sugiro que vocês leiam as ordens executivas de inteligência artificial dos Estados Unidos, e aí você vai ver o que é política tecnológica, mesmo eles já sendo líderes. Eles falam, nós estamos perdendo a liderança. Como vamos mantê-la? Aí tem aquele problema, a extrema-direita é louca, né? Então ela está atacando as universidades, ela vai se ferrar, né? E os chineses vão se dar bem, né? Porque a força da pesquisa americana é estrangeira. É estrangeira. Essa que é a verdade. Então eu queria dizer o seguinte:
Esses pontos são os pontos meus cruciais, mas quero dizer que eu não vejo a política daquele documento do MDIC e da BDI como igual a esse que o Haddad fez. Não, não me parece que seja a mesma coisa. Mas eu posso estar enganado, porque aí são coisas internas no governo, né? Eu não sei, eu não tenho essa informação, mas eu queria dizer isso. Obrigado aí pela audição. Muito obrigado, Sérgio. Bom, eu vou abrir para rápidas intervenções ou questionamentos. Enquanto as pessoas se inscrevem, eu já queria já levantar algumas poucas questões, né? Me parece que o tema política de dados não é uma questão ligada exclusivamente à política econômica, ela é muito mais do que isso, né? Ela esbarra na questão da própria segurança nacional, ela esbarra na questão da soberania, nos vários aspectos que a gente pode falar da soberania. Então, eu gostaria, né, que você fizesse uma rápida explanação sobre o tema da política de dados, né? Que eu acho que é aquilo que você critica, a inexistência de uma política de dados, mas o que deveria conter uma política de dados, ou seja, qual a abrangência dessa política de dados, que deveria estar por trás, aí sim, de uma política de data centers, de uma política de desenvolvimento da quarta revolução industrial, etc, etc. Já está escrito Samuel Spellman. Samuel, com você, por favor. Pronto, perfeito. Eu queria agradecer ao Sérgio Amadeu pela excelente palestra e também pela quase profissão de fé que é falar a verdade sobre essa sistemática toda. Ah, não sei se eu vou concordar 100% com a posição em relação ao governo, mas certamente em relação à seriedade da matéria. A minha pergunta ela vai justamente nesse sentido, porque quem analisa mais de perto a questão da necessidade energética sabe que a instalação desses sistemas operacionais todos e centralizados vai implicar num aumento da necessidade energética nacional substancial, muito substancial daqui para o final da década mesmo, dado que o processamento das capacidades que a gente já tem de processamento de dados tem acelerado, se espera que nos próximos, agora, 8 meses, vai entrar em um esquema quase em PG. A gente está diante aqui do que se esperava que se encarasse nos próximos quase 10 anos adiante, a gente já chegou agora. Mas implica uma necessidade energética substancial ao qual a gente não está preparado para o Estado Nacional. Talvez nem os americanos que estejam tanto assim, não é? Lá estão discutindo voltar a queimar o carvão do que sobrou da Virgínia ali, para ver se sustenta, né? Mas minha pergunta, na verdade, é como é que a gente acaba saindo do nuclear nesse momento, que parece ser a alternativa mais rápida de instalação de capacidade energética, na medida em que energias renováveis, uma vez que a gente entre nesse segmento e somente nesse segmento, com quase um exclusivismo, a gente cai também na armadilha tecnológica de novo, na medida em que quem tem essas capacidades também são empresas estrangeiras e que a gente também não tem desenvolvimento nacional autônomo, uma dimensão substancial que possa acompanhar o ritmo da marcha histórica, né? Eu tenho uma discussão particular, tá certo? Até abrindo um parênteses aqui rapidinho, aproveitar que a gente pode conversar com esse meu autônomo de honestidade, e eu não encaro nem como quarta revolução industrial, não, sabe, Sérgio? Eu encaro mais para perto de uma novidade do ferro, do que de fato de uma 4.0. A mudança no sistema humano é muito grande, que a gente entende como, não só como sistema de estados nacionais, como também no funcionamento global, né? Quarta revolução industrial parece pouco para alguma coisa que tem mais a ver com a reinvenção da agricultura do que com isso que a gente está vivendo. Porque eu gostei muito dos termos que você tratou a questão, porque são termos sérios. Não é só brincar de colocar sistema operacional no Brasil, né? Coloca mais embaixo, né? Sobretudo com a capacidade de dados que a gente vai ter ao redor da biomassa aqui no Brasil e
da engenharia genética num país tão tropical, né? Então, minha pergunta é a primeira, é como é que a gente faz a questão energética, tá bom? Mas eu tô levantando bola para você cortar. Prazer, viu, Caio? Um abraço. Obrigado, Samuel. Está escrito Vicente Trevas. Serginho, obrigado pela sua sempre postura lúcida, né, e apontando, né, contradições e desafios, né? Sérgio, nós temos no nosso instituto a avaliação de que o processo do governo Lula é um processo que significa negociações, mas também disputas, né? E você dá um quadro de fragmentação, né, de vários centros de iniciativa sobre a agenda que aqui estamos discutindo, né? A minha pergunta é se teríamos, e aqui eu falo, teríamos um campo democrático, progressista, né, soberanista, né? Teríamos condições de constituir uma coalizão capaz de colocar na opinião pública, no debate público, a necessidade de uma política pública estratégica vinculada nessa agenda, vinculada ao nosso futuro, né? E quem seriam os atores dessa possível ou desejável coalizão? Obrigado, Vicente. Sérgio Mileto. Oi, Serginho, obrigado. Realmente, que ótimo ouvir você, porque a semana passada, quando saiu essa matéria, esse anúncio, meus companheiros lá da Lampime, que são pessoas mais do ramo de negócios, saíram na defesa. Olha que legal, o nosso governo está indo lá trazer data center para nós, aqui para o Brasil, isto vai entrar tanto dinheiro. E eu escrevi, por coincidência, olha, eu acho que era bom a gente escutar o Serginho Amadeu sobre esse tema, porque eu já tinha escutado você falando sobre os data centers. Então eu imaginava que a sua fala ia ser nessa linha, mas eu queria pontuar duas coisas. Eu acho que se o mundo não tem capacidade energética, eu acho que talvez a América Latina é a região que mais tem capacidade potencial de geração de energia. Então, talvez a gente pudesse ter um data center nosso, onde os dados mundiais ficassem aqui e a gente, em troca, daria essa energia mais aqui. Mas isso é um pouco uma piada. O que eu queria estar colocando para você é que 2 dias depois eu li uma outra matéria e eu falei, isso aqui é capaz de entrar como contrapartida. A pressão americana para ter acesso irrestrito a Fernando de Noronha e Natal, por serem dois pontos geopoliticamente militares importantes para as Forças Armadas americanas. Eu falei, olha, é capaz do nosso governo, nessa linha, para receber o data center, ainda dá de lambuja esse espaço. Porque, infelizmente, aqui é só um desabafo, pegando um pouco a fala do Samuel, tem ficado difícil. O governo quer fazer tratado de livre comércio com a Europa, escuta as micro e pequenas empresas europeias e não escuta a brasileira. Para quem acha que não, é só saber que existe um Small Business Act europeu, onde é proibido a Europa assinar qualquer acordo internacional sem um profundo estudo de impacto sobre as micro e pequenas empresas europeias. Nós não temos nada parecido com isso. E o que eles querem? As compras públicas. Nada contra fazer acordo. Nós também queremos vender material escolar, uma série de coisas para as escolas europeias. A gente quer participar do acordo. Então, parece que nós temos tido, e me assusta, porque quando você fala que tem uma assessoria estrangeira, eu quero saber nome e sobrenome, porque eu quero questionar o Tribunal de Contas se o governo pode contratar uma empresa estrangeira para criar uma política. Como é que é possível o governo contratar, e tendo conhecimento nacional suficiente, contratar uma consultoria estrangeira que, claro, está a serviço do seu país. Nós, da Desampa, fizemos acordo com a Inglaterra. Era o seguinte, bicho, você quer fazer acordo com a Inglaterra põe dinheiro desde que você contrate as empresas inglesas. É simples assim. Assim como foi o Plano Marshall. Então,
Isso aqui vai um desabafo. Achei bom te ouvir. É capaz de eu ter que chamar você de novo para uma palestra aí lá dentro da Lampinho ou trazer mais gente para cá. Vou mandar esse vídeo para lá e te agradeço o que você falou e manifesto aqui a minha preocupação. Não me surpreenderá se o acesso irrestrito a Natal e Fernando de Noronha para as Forças Armadas Americanas entrem nessa negociação. É isso que eu queria colocar. Obrigado. Sérgio, César Alvarez. Serginho, muito bom te ver de novo por aqui, sempre combativo, firme, nos trazendo aquilo que a gente observa, mas tu junta de uma forma que o impacto decuplica. Parte do que eu vou perguntar, tu já começou a enumerar. A ausência da política industrial, a ausência de uma política tecnológica, muito mais uma ausência de política de dados, preservação dos dados. Mas agora estamos discutindo onde guardar e processar os dados, que é da mineração, né, transformar isso em ouro. Mas veja que nós temos que talvez pensar um pouquinho, isso que eu ia perguntar um pouco mais, no tema que eu estou defasado, só que nós estamos já produzindo dentro deles. Nós estamos já produzindo dados no WhatsApp, nós estamos produzindo dados nas nossas procuras. Quer dizer, não é mais só o dado do MEC, que tem todos os dados nossos de educação, já sabemos onde é que vão ser os nossos jovens no futuro, ou os dados do Exército, onde estão os dados das nossas estatais, das políticas públicas, dos nossos ministérios, mas estão os dados das empresas, das associações, dos indivíduos, né? De quem consome e para quem é formado o algoritmo que vai nos dizer o que nós devemos consumir, produzir, coisa e mais. Então, a China tem o seu Google, tem, né, tem todo um sistema próprio, né, onde circula, e aí ela é capaz de manter a soberania, quer dizer, não basta uma vontade, tem que ter um conjunto de instrumentos também. Então, eu queria discutir um pouquinho sobre essa desconexão total, né? Porque não começamos nem a reverter os dados da USP. Lá é o governo estadual, deixa lá o governador do teu estado explicar, mas nós não conseguimos nem reverter os dados das nossas universidades públicas, gente. Bem, era um pouco esse cenário aí mais amplo das várias fontes de produção, sujeitos que produzem os dados. Obrigado, César. Carlos Tiburcio. Boa noite, pessoal. Serginho, você sempre nos ajudando a entender essas novas problemáticas que caem na nossa cabeça. Mas eu estou nessa linha aí de questionar algumas coisas para ver como é que a gente avança na conversa. Tem essa contradição real, parece, pelo que tudo que eu consegui ler até agora. Os data centers, muitos concentrados nos Estados Unidos, com necessidade de expansão, têm essa necessidade fundamental de energia. E o Brasil, com esse potencial enorme de energia limpa, sem ter muito para onde canalizá-la. Uma última conversa, há uns meses atrás, que eu tive com o pessoal da Petrobras, nessa área de renovação energética e tal, a conversa era essa: olha, mas podemos até financiar projetos, mas para onde vai se canalizar a energia produzida? Essa questão dos data centers surgiu para mim assim como uma possibilidade real de canalizar bem a nossa energia limpa. 60%, se eu não estiver errado, dos dados do Brasil estão sendo processados lá fora. E o Brasil pagando altos royalties por isso. É também um dado que está sendo colocado na mesa. Vamos diminuir substancialmente essa despesa, criando data centers aqui. A questão central do controle dos dados, eu acho que não tem uma solução imediata para nós. Gostaria que tivesse, mas parece que não tem.
Nós não temos capacidade hoje suficiente, força política enquanto país, para hoje fazer essa disputa e criarmos nós os nossos próprios data centers e trazer tudo que nos interessa para cá. Isso hoje. Agora, traçar uma nova política de reindustrialização em cima de questões chaves, inclusive da tecnologia, da inteligência artificial, pode passar por aí. Quer dizer, eu não partiria do pressuposto de que a política que está sendo discutida, que vai ser apresentada de investimento em data center, de atração de investimentos para cá, para o data center, é uma política necessariamente entreguista. Porque eu entendi um pouco isso da coisa. Olha, estamos fazendo uma coisa entreguista e vamos entregar mais ainda. Aliás, o nosso querido Bileto ainda avançou mais ainda, achando que Fernando Noronha e ali a ponta do Rio Grande do Norte estariam ou poderiam entrar nesse pacote. Olha, eu sinceramente eu levanto essa questão. É necessariamente uma política entreguista? Há, de fato, como levar esse debate para a sociedade, na linha que o Trevas colocou, e fazer alguma disputa por aí para que seja algo importante no processo de reindustrialização do país? Eu coloco essas questões, porque eu estou entrando no debate com os grupos com os quais eu dialogo, dando esse crédito de confiança inicial. Obrigado. Obrigado, Tibúrcio. Por não tem. Eu devolvo, então, imediatamente para o Sérgio Amadeu. Sérgio, com você, por favor. Bom, obrigado pelas questões. Eu temo que eu. Espera um pouquinho. Eu tinha anotado tudo, mas acabei de perder. Ah, ai, caramba, pera um pouquinho. Não, achei de novo, desculpa aí. É porque se eu não anoto, como são muitas questões, né, e complexas. A tecnologia é fogo, né? É, agora é o seguinte, é, eu quero começar, vou pela ordem. Granado, uma política de dados, ela tem que, sem dúvida nenhuma, ter uma série de definições que são bastante complexas, né? O Partido Comunista Chinês, o ano passado, ele declarou em Congresso que os dados são um fator de produção. Ou seja, ele equalizou os dados ao capital, terra, trabalho e maquinário. Eles estão certos. No meu modo de ver, eles estão certos. Tem que parar. Portanto, eles vão ter uma política. Com base nisso, eles vão ter que ver como fica a privacidade, como fica o dado, porque o dado também é a expressão da gente, né? O dado também, ele é algo construído, não existe nenhum dado natural, né? Será que quem está lidando com isso tem essa dimensão? Então, nós não temos essa política. Nós não temos essa política a começar uma coisa bem boba, tá? Bem boba. Os dados do desempenho escolar dos adolescentes brasileiros, do que vão do Enem, que vão para o SISU, desde Bolsonaro até hoje, governo Lula, são entregues para a Microsoft. Falar, não tem problema nenhum. Tem sim. É um dado sensível, sai do país, pode definir o futuro desse jovem por causa do desempenho das notas que ele teve e os sistemas probabilísticos podem excluí-lo de uma entrevista de emprego, podem limitar o seu futuro. Então, eu quero dizer que é um equívoco muito grande não ter uma política de dados. Né? A política de dados ela tem o fator econômico, o fator civil, o fator dos direitos, o fator da origem da cultura, porque eu queria dizer o seguinte, eu aprendi muito, e não é conversa mole, tá? Aprendi muito
com os maoris da Nova Zelândia. Para eles, porque eles têm uma questão, né? é, Eles têm uma cosmovisão que quando você retira imagens e outras coisas que a gente podem ser conversíveis em dados, você está retirando a alma do povo deles. Mas eles, de certa maneira, por causa disso, eles têm razão. Lá eles têm uma política de dados para você mexer com os dados da comunidade maori. Eles falam dados, nosso passado, nosso presente, nosso futuro. Parece bobo, né? Mas não é bobo, não. Com os dados, as Big Techs fizeram o império que elas fizeram. A ponto de um dirigente do PT, eu não vou falar o nome, tá? Mas eu achei muito curioso. Ele chegou para mim e falou: Ô Sérgio Amadeu, você vive falando aí que dados é o que sustenta o Google. Mentira, o Google vende o quê? Me fala para mim. Então, pra você ver, o cara me falou isso ano passado. Aonde esse cara tá com a cabeça? Aonde que ele tá? A esquerda discute política tecnológica? Não. E aí eu vou pro Samuel. Olha, Samuel, eu não a necessidade energética ela é muito grande para um data center de hiperescala. Eu não sei se vocês repararam, eu tentei deixar claro, eu acho, com todo respeito ao Ministério da Fazenda, que eles deram um chute. Em 10 anos trazer 2 trilhões, sendo que os Estados Unidos está fazendo esforço para construir 500 bilhões de data centers nos Estados Unidos. Por favor, entrem aí, vejam o que é o projeto Stargate. Eu acho que é um chute de quinta categoria. É um pacote de bondades para as Big Techs nadarem de braçada aqui. Não é sério isso, gente. Não é sério. Por que, que a Microsoft anunciou com a OpenAI que vai colocar um data center lá de 100 bilhões? Que para mim já passou de todos os. Só para você ter uma ideia, uma GPU da NVIDIA, o que ela consegue? Ela tem um chip com mais ou menos assim, ó, 16 mil núcleos, que é feito em processos com 7 nanômetros. O vírus da gripe tem 100 nanômetros. Você acha que eles vão entregar essa tecnologia para fazer aqui no Brasil? Não, eu acho que, ó, parabéns. Para mim, o que os Estados Unidos vai fazer é dar uma solução energética. E eles vão. E óbvio, é negócio. Se o Brasil vai dar dinheiro de graça, vai vir empresas de segunda e terceira linha e montar data centers colocation aqui. Colocation eles trazem toda a infraestrutura das empresas e as empresas, em vez de ter que ter segurança lógica, física, põe tudo lá. Põe tudo lá nesse grande depósito que vai estar na mão da Amazon e tal, mas não vai ser o elemento crucial do que? Daquilo que é o avanço da inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial hoje é um termo exagerado, uma piada. Então, eu queria dizer que é o seguinte, eu não concordo muito que ela seja uma grande revolução. Ela é uma revolução econômica, porque ela acelerou a produtividade do capitalismo. Ela continua sendo sistema estatístico e probabilístico que precisa de uma grande base de dados e um alto poder computacional. Então, o que a gente chama de inteligência artificial não é um software, gente. Não é um aparelhinho. É uma mega máquina. É parecido com o projeto Manhattan. Aí você fala, não, tá cheio de empresa brasileira de IA. Então, gente, vamos parar de ser ingênuo. Por quê? Essas empresas de IA, elas usam os modelos já treinados da OpenAI, do Google, do Grupo Meta. Não passa de 10 as empresas que treinam grandes LLMs, Large Language Models. Então, tem uma ilusão aí. Uma ilusão. O que nós estamos chamando de inteligência artificial são sistemas automatizados. Sistemas automatizados. É isso. É disso que se trata. Né? Então, e que precisam de muitos dados. Por isso que eles não vão parar de coletar dados. É uma ilusão achar que eles vão parar de coletar dados. Eles não vão parar de coletar dados.
Porque isso é a base dos produtos e serviços que são criados pelo Deep Learning. Então, espero ter esclarecido isso, mas o que o Vicente traz é uma questão crucial. O que que é? A questão crucial é a seguinte: é, tem na esquerda progressista ou nas forças democráticas uma linha de desenvolvimento do nosso país que não seja a linha do FHC, a linha do desenvolvimento com submissão, com dependência? Não tem. Vicente, não tem. Dá para convencer os dirigentes partidários, pelo menos das forças de esquerda, que a gente precisa ter uma política tecnológica e que ela é muito difícil de fazer porque a gente tem que conviver com um capitalismo brasileiro que sempre foi entreguista e atrasado e que agora aposta mais ainda nesse entreguismo. Como é que nós vamos lidar com isso? É complicado. É complicado, Trevas. Eu acho que por isso que eu tenho visto que parte dos sindicatos estão entrando nessa luta por causa dos efeitos da inteligência artificial baseada em dados, por causa dos efeitos dos sistemas automatizados. Eles são uma força política. Eles estão se reorganizando. Olha que loucura! Não em torno de uma industrialização que nunca existirá. Porque eu acho muito bonito esses. Vocês nunca me viram falar indústria 4.0, porque isso é um jargão. Isso aí não existe. Isso é conversa mole para mim. O que eu vejo são processos de automação em larga escala. Processos de automatização, né, que pegou toda a indústria, a logística e os serviços, por incrível que pareça, que a gente achava que ia ficar atrás, eles passaram na frente por causa da IA generativa. Por causa dos grandes modelos de linguagem, os serviços estão ficando cada vez mais sistemas altamente produtivos. Então, o nosso empresariado nem industrializou o Brasil, Vicente. Será que ele vai querer informacionalizar o Brasil? Duvido, duvido. Ou é o Estado ou não é ninguém. Nós estamos numa situação muito pior que no momento da industrialização. E é isso que o Lula não entende. E é isso que, para ele, é trazer benefícios tal. Mas cadê a joint venture? Eu vou trazer a Amazon como empresa brasileira, é isso? Não. A Amazon vai mandar eu catar coquinho. Mas os chineses fazem isso. Ah, mas os chineses teve uma revolução. Bom, a Índia exige que determinados dados fiquem coletados na Índia, fiquem armazenados na Índia, enquanto eles não sabem o que fazer. A Indonésia proíbe retirar dados. Agora, o Brasil faz o quê? Bom, então, Trevas, eu nós temos uma teoria tecnológica? Nós temos a tecnologia dentro da nossa teoria? Não. A gente está tentando construir e vai demorar. E talvez a gente não seja bem sucedido, né? Então, Sérgio, a Frost Sullivan Consultoria não é escondido, está escrito no plano. Está escrito no plano. Podem olhar o plano, por favor. Está escrito. Mas isso não é só não é porque é o Alckmin que está lá, não. Desculpa aí, não é não. Isso é uma linha básica do governo. Contratar consultorias internacionais. É básico. Então, só te dando o nome. Nessa daí é Frost and Sullivan Prospectiva Consultoria. E tem outras. E tem vários outros ministérios, você vai ver que está lotado de consultorias das Big Techs. Bom, algumas das ligadas às Big Techs, desculpa. Mas esse trabalho que eles fizeram é muito bom, viu? Não é porque tem a consultoria que ele é ruim, ele é bom. E aí, eu queria dizer o seguinte, César, nós, sem dúvida, estamos vivendo um momento onde os dados me parece que não são mais algo que as pessoas possam falar que são irrelevantes. Concordo que
as Big Techs estão aqui já coletando dados. E elas vão continuar coletando dados. O problema é a gente não ter uma política de parar isso, de não ter uma política de disputar isso, de não ter uma política de dados. Esse que é o meu problema. Eu não sou a favor de expulsar a Microsoft, o Google. Não, eu sou a favor de construir os nossos. Por que que a gente não construiu 4 data centers para todas as universidades brasileiras que eram o suficiente, com baixo impacto ambiental? Porque não entra na cabeça. Porque eu vejo lá no Ministério da Gestão uma das assessoras falar: data center não é o nosso problema. Agora ela vai vir com o discurso que é e que tem que atrair. Mas é uma irresponsabilidade. O MEC não, primeiro dia do governo, vou construir as infraestruturas soberanas da pesquisa e da ciência brasileira. Não, tá tudo dominado, isso é bobagem e tal. Então, nós temos um problema de política pública, nós temos um problema de direção, não só nessa área, tá? É que essa área é estratégica. Essa área é estratégica. Nós já não temos mais política de educação, não temos política de saúde, política pública. Não tem núcleo de política pública no PT, então a gente não rivaliza com o governo. A gente faz plano de governo. E aí cada dia é mais complicado fazer esses planos de governo. Mas eu acho que a gente tem várias alternativas. Vários países têm outras alternativas. A gente tem uma. Se você for ver, a gente tem uma estrutura universitária muito poderosa, a gente tem técnicos muito poderosos. Os caras que estão na cabeça dos projetos de ponta nos Estados Unidos são brasileiros também. A gente não tem uma política aqui no Brasil, é só isso. E por quê? Porque junta duas coisas. Três, o neoliberalismo, que diz que tudo tem que ser resolvido agora. E como que eu resolvo agora? Daqui um mês, Sérgio Amadeu, me monta os data centers. Pô, daqui um mês eu não monto o data center. Mas o cara vai querer que eu resolva daqui um mês. Porque do contrário, eu vou entregar para a Amazon. É a linha é a ideia neoliberal de tudo se faz no momento. Segundo, a gente tem uma ausência de política de autonomia, então a gente não introduz a tecnologia como um elemento crucial da economia brasileira, então é secundário, então os planos é tudo para inglês ver, tudo fragmentado, e a gente tem, na verdade, a componente maior disso é uma alienação técnica brutal, que a gente tira, a gente acha que nós vamos continuar nos desenvolvendo tal, sem acertar as contas com isso que é o principal fonte de riqueza hoje e de exploração do trabalho também. Então, infelizmente, tem várias políticas que estão sendo executadas em outros países e a nossa é a mais liberal de todas. Aqui é território de passagem e extração de dados e vamos lá. E aí, Tibúrcio, o Brasil tem energia limpa. Eu tenho dúvida se a energia elétrica ela é limpa, é renovável, mas eu tenho dúvida. O impacto ambiental da energia hidrelétrica é bastante complicado, né? Mas vamos lá, né? Mas não eu acho assim, a gente vai trazer os caras para usar a energia daqui e continuar capturando o que gera valor, que são os dados. Então eles só vão vir aqui para tragar os recursos ambientais nossos. Não me parece correto. Eu não acho legal isso. Eu acho que a gente tem que ter uma infraestrutura soberana e pode atrair data center, eles já vão vir para cá. Eles já vão vir para cá. O problema não é esse. Para que você vai dar esse pacote de bondades? Para que você quer dar os dados do governo para os data centers dos caras? Por que a gente não está fazendo aquilo que é o nosso dever, que é abrir as infraestruturas soberanas nacionais aqui? Não estamos fazendo isso. Essa é a minha crítica. Não estamos fazendo isso. E aí, como não estamos fazendo isso, a gente só está entregando. Isso tem nome, chama entreguismo. E aí, eu queria falar pro Samuel, que eu
Eu acho que o nosso problema é também apostar num paradigma de baixo impacto ambiental com a computação, com o que se chama sistemas automatizados. Os chineses mostraram que existe um caminho. A DeepSeek, de 10 a 13% do poder computacional da OpenAI, fez quase a mesma coisa, com otimização matemática. Logo, nós temos condição de fazer outro paradigma, porque o paradigma, Samuel, da inteligência artificial hoje é o conexionista, é baseado em dados, é baseado que a inteligência é a capacidade de extrair padrões. Se você me permite, depois eu passo para o Granado um texto que inspira esse paradigma, que é do Hayek, que inspirou, que inspirou a primeira rede neural artificial, que é o texto The Sensory Order, ou em português, a ordem sensorial, onde ele explica que a principal qualidade da inteligência é a classificação. Daí, o Frank Rosenblatt construiu a primeira rede neural nos anos 50. Não tinha computador, não tinha dados em abundância, por isso que fracassou. Mas esse paradigma que tinha entrado pelo coelho ali, tinha paralisado, com o mundo da internet, com os dados em abundância, voltou e esse paradigma da extração de padrões é o paradigma que se chama de inteligência artificial, que tá longe de ser inteligente, longe, ele não é nada mais que probabilidade e estatística aplicado a um amplo poder computacional. Dá para produzir outra coisa? Cientificamente, dá. Dá. Para isso, a gente tem pesquisa básica, universidade, mas a gente tem um complexo de não fazer isso, porque isso não pode. Isso é coisa dos americanos, deixa eles fazerem. E aí a gente copia, a gente usa. Então tá na hora de mudar. Mas para mudar isso, a gente precisa ter uma esquerda, porque a direita não vai mudar isso. É conveniente para a direita, né? Então, Tiburcio, eu acho que reindustrializar o Brasil, na verdade, é robotizar o Brasil. É criar sistemas automatizados, amplamente. E, para isso, a gente pode ter soluções da nossa inteligência coletiva local. A gente pode ter várias soluções que a gente não está postando. Ele pode fazer uma política de dar tapinha nas costas de americano? Sim. Mas cadê a nossa política? Cadê a nossa. Qual o plano? Porque senão eu também troco a dependência dos Estados Unidos pela dependência da China. Cadê a minha Samsung? Cadê o Estado construindo a CSN? É que está a questão. No mundo digital, a distância que nós estamos ficando dos Estados Unidos e dos outros países é muito grande, porque a gente não tem infraestrutura digital, infraestrutura de treinamento. Se você der 10 milhões para a Federal do ABC agora, fazer um projeto de IA, sabe onde eu vou hospedar os dados, Tiburcio? Na Amazon, pô. Eu não tenho aqui. Ou no Magazine Luiza, mas que também tem uma. É para expandir, eles jogam para fora os dados. Então, na verdade, está faltando nesse cálculo todo o Estado. Era isso que eu queria dizer. Desculpa eu não ter respondido de modo mais coerente, mas obrigado pela, pelas questões e era isso, cara. Eu tô nessa. Eu tenho muita dificuldade de ver hoje a direção de um partido político de esquerda, o PT, por exemplo, é, discutindo uma resolução sobre tecnologia. Eu tenho muita dificuldade. A gente já fez isso no passado. Discutiu várias resoluções complexas, né? Vocês se lembram disso? Hoje, isso não está na cabeça dos caras, né? É isso aí. Devolvo aí o Granado. Obrigado, Serginho. Não, veja, eu acho que a gente fez uma discussão aqui de altíssimo nível, de altíssima relevância, né? Você aponta, você põe o dedo numa ferida seríssima,
que é a inexistência de algo que deveria ser primário em toda essa discussão, que é de projeto de país, né? A gente hoje carece de um projeto de país, né? Isso não é verdade só para o governo, isso é verdade para o PT, isso é verdade para as mais diferentes forças. A gente já vivenciou projetos de país outrora, hoje a gente navega, né, atrás de aspectos de um projeto de país, mas não de um projeto de país. Eu acho que essa ferida você colocou o dedo de maneira importante. Eu quero agradecer muitíssimo e já quero deixar um convite a todas as pessoas que estejam conosco para que estejam novamente na próxima segunda-feira num novo Diálogo AMSUL. Muito boa noite a todos e a todas